O prazo para apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física desse exercício de 2014, contendo os dados de 2013, será dia 30 de abril, como tradicionalmente tem sido nos anos anteriores. Então vamos nos preparar para isso. Uma dúvida que sempre é recorrente em relação ao preenchimento da declaração de bens é quando o contribuinte adquire consórcio, participa naqueles consórcios de bens duráveis. O mais comum é a participação no consórcio para a compra de automóveis. A dúvida é o seguinte: como fazer na declaração de bens a inserção desse consórcio? Bem, no período em que o consórcio está sendo pago, que a pessoa que participa está pagando a administradora do consórcio, então ele deve ir acumulando na sua declaração de bens os valores que são pagos. Por exemplo, se participa de um consórcio agora, em 2013, pela primeira vez, e foram pagos 8 parcelas de R$ 1.000, então o contribuinte, na declaração de bens, ele vai colocar no ano anterior 0, vai descrever o consórcio, a empresa, a administradora, põe no código próprio, que na declaração anterior é 95, e depois coloca no ano anterior, que corresponderia a 2012, põe 0. No ano calendário, no ano base, que é 2013, ele vai colocar 8.000, que são as 8 parcelas de R$ 1.000 que ele pagou. E ele vai repetindo isso enquanto não for contemplado, enquanto não adquirir o bem. Então, se ele pagar mais 12 parcelas em 2014, ele vai somar com as 12 anteriores e isso vai dar 20.000. E assim por diante, ele vai repetindo. Na coluna anterior, coloca até o ano anterior, até o ano passado, e depois na coluna do próprio ano, ele vai descrever, dizendo quantas parcelas pagou, de quanto foi, e vai acrescentar o valor anterior àquele valor indo acumulado. Essa situação, então, ela vai se repetir enquanto o contribuinte estiver pagando o consórcio do qual participa. Muito bem, mas o consórcio, ele tem aquela história de que o contribuinte, a pessoa que participa, ele pode ser contemplado. Existem vários meios pelas quais uma pessoa física, no nosso caso aqui, pode ser contemplado no consórcio. Pode ser por sorteio, pode ser por lance, aquelas hipóteses tradicionais que nós conhecemos em relação aos consórcios. Então é o seguinte: no ano calendário em que o contribuinte for contemplado, seja através de sorteio, seja através de lance, naquele ano ele deve começar a inserir a descrição do bem. Imaginando que fosse um automóvel, então um automóvel marca tal, das qualificações tal, adquirido através da cota do consórcio tal, contemplado no ano base, certo? E ali, a partir daquela data, ele passa a declarar o valor do bem em si, e não mais o consórcio. E nos anos seguintes também vai manter aquele bem, enquanto ele ficar com ele e tal. E não declara mais o consórcio, mas ele esclarece que se trata de um consórcio que ele está pagando tal. Um lembrete muito importante: no consórcio, tanto contemplado como não contemplado, nunca use a coluna de dívidas, nunca. O consórcio não pode ser declarado na dívida. Você usa apenas na área de bens. Começa a discriminar à medida que foi pagando, vai acumulando por todo o tempo em que ele for pagando, sem contemplação. Num ano que for contemplado, aí sim, para de declarar o consórcio em si, e aí declara o bem com toda a discriminação. É claro que nessa discriminação ele vai dizer que aquele veículo, por exemplo, foi adquirido através da cota de consórcio tal. E isso vai até o final, quando ele pagar a última parcela do consórcio, supondo que ele não venda o carro antes. Quando ele pagar a última parcela, você vai ter os valores que ele pagou ao longo dos 50 meses, enfim, quantos meses a administradora fez naquele consórcio.
Ora, então, supondo que ele tivesse pago 50 parcelas de R$ 1.000, no final ele vai ter R$ 50.000. Esses R$ 50.000, no ano em que ele paga a última, vai ficar congelado. E aí, nos anos seguintes, supondo que ele continua com o veículo, ele vai continuar declarando 50.000, 50.000 e 50.000. Por quê? Porque ele já pagou tudo que tinha que ter pago até o final, já recebeu o veículo, já está com ele e não há mais nenhuma informação em relação a isso. É claro que existem alguns outros formatos, algumas outras situações, por exemplo, quando ele, para ser contemplado, ele dá um lance, né? Digamos que ele pagou 20 parcelas de 1.000, já acumulou 20.000, mas para ele ser contemplado, ele deu mais 10.000 de lance. Ora, o que ele deve fazer? Naquele ano em que o lance foi ofertado, foi dado, ele vai acrescer mais R$ 10.000. Até aquele momento ele tinha pago 20.000, com mais 10 vai para 30.000. E aí continua acumulando os valores que foram pagos, né? A partir da data da contemplação, substitui a discriminação do consórcio pelo veículo, informa que deu um lance de R$ 10.000, acresce no valor em relação àquele ano calendário e continua acumulando até o final. A hora que chegou no final, não tiver mais nada a pagar, congela aquele valor e vai permanecer na sua declaração enquanto aquele veículo permanecer para o contribuinte. É claro que posteriormente, quando ele vender aquilo, daí vai ter um tratamento diferente, pode ter algum ganho de capital, enfim, vai tratar diferentemente após aquilo, mas até o término do pagamento das parcelas do consórcio, o contribuinte deve acumular na sua declaração de bens todos os anos e nunca, em hipótese alguma, preencher nenhum dado na coluna de dívida. Não é possível usar a coluna de dívida, porque daí vai haver diferença tal. Ele trabalha exclusivamente com a área de bens, acumulando os valores até o final. Obrigado.